Boa tarde, gente, beleza? Então, vamos para o último vídeo da série sobre as línguas que eu estudei, que eu falo em algum nível. O primeiro vídeo foi sobre o francês, o segundo sobre o romeno, o terceiro o italiano, o quarto o espanhol e agora o quinto e último vídeo dessa série vai ser sobre a língua portuguesa. Então, de um modo geral, assim, eu vou falar assim alguns pontos, a principal diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal, que assim são as duas variantes que são realmente conhecida internacionalmente. Tanto é que vocês pegam aí, às vezes, não sei se alguém já viu, ou filme, ou dublagem, alguma coisa assim, ou até no celular nosso, tem lá no WhatsApp mesmo, você escolhe o idioma, tem o português do Brasil e tem o português de Portugal. Tem são duas variantes, né? O português é um só, mas inclusive até alguns linguistas falam que defende assim até que pode ser considerado já o português brasileiro uma outra língua, né? Separada do português de Portugal, mas isso ainda está em aberto, talvez futuramente isso possa acontecer, mas são duas variantes tão reconhecidas internacionalmente. Claro que tem outros países também que falam português, então, como acho que é 9 países que falam oficialmente, então cada país tem o seu sotaque, a sua cultura, né? Varia de país para país também, porque cada país se formou de um jeito, tinha as suas, enfim, língua nativa, então o português foi se moldando, ficando diferente, tem as diferenças em cada país, mas as duas, então, principal, português do Brasil e de Portugal. Os países que falam português não sei se eu lembro todos, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Brasil, Portugal, Timor-Leste e acho que falta mais um, não lembro agora, mas são esses. E então, o primeiro ponto as diferenças o primeiro ponto é no vocabulário, né, que é vocabulário, no caso, as palavras diferentes, é palavra que para certa coisa é um nome no Brasil, por exemplo, no Brasil, em Portugal é outro nome totalmente diferente para a mesma coisa. Existem centenas, não sei, de palavras que eu poderia dar exemplo, mas algumas, por exemplo, celular. No Brasil, celular é telemóvel em Portugal. É, ônibus é no Brasil, em Portugal, autocarro. Xícara no Brasil, em Portugal é chávena. Fila no Brasil, em Portugal é bicha. E mamadeira, tô falando coisa aleatória. Igual eu falei, eu poderia ficar tempão falando um monte de coisa. Mamadeira no Brasil, Portugal é bibeirão. Enfim, várias e várias coisas. Igual tem algumas coisas que vocês podem até saber já, igual Brasil, moça aqui pra nós é moça. Em Portugal é rapariga, aqui pra nós é uma palavra até ofensiva, né? Dependendo. Rapaz aqui em Portugal é gajo, enfim, várias. Lembrei de outro interessante, aqui açougue, em Portugal é talho. Às vezes pode ser até que tem alguma ligação de talhar, né? Que é açougue de cortar carne, não sei. Enfim, então essas são algumas diferenças aí de vocabulário. Agora em relação à fonética, no Brasil a gente fala um português assim mais claro, mais aberto, que nós pronuncia mais todas as vogal, tanto as átonas quanto as tônicas, nós pronuncia assim, bem aberto, né? Bem claro, né? Na verdade. Em Portugal já não, já é português de Portugal já é um português mais fechado, mas eles comem mais as vogal, principalmente come as vogal, elimina as vogal fracas, né? Geralmente só pronuncia as tônicas. Um exemplo claro disso é a palavra para nós que é colesterol, nós fala certinho, tudo a palavra certinha, nós pronuncia colesterol. Portugal eles falam tipo colesterol, colesterol. Eles comem
as vogal, letra, enfim. Então, diferença é assim, nós no Brasil falamos mais lento e mais claramente, mais aberto. Português de Portugal já fala mais fechado e mais e come mais, dependendo da palavra, elimina algumas letras, vogal, enfim. Outro ponto é a síntese. Síntese em relação à gramática nessas coisas. Aqui no Brasil nós fala, por exemplo, nós usamos geralmente o gerúndio. Gerúndio é assim, do verbo, por exemplo, estou fazendo o almoço. Fazendo, é o verbo fazer no gerúndio, fazendo. Em Portugal não, em Portugal eles já fala, é raro, não que não fala, mas eles falam estou a fazer o almoço. Enfim, aqui no Brasil, estou fazendo um vídeo. Em Portugal, estou a fazer um vídeo. Eles usam geralmente o verbo no infinitivo, né? Sem conjugar com a preposição a. Então, essa outra diferença é notável. Não que em Portugal não se usa, mas na maioria do país fala com o verbo no infinitivo, né? Outra diferença é da preposição. Por exemplo, eu vou, por exemplo, aqui no Brasil nós fala mais normalmente por exemplo, eu vou na escola. Em Portugal é mais eu vou à escola. Então, outra coisa é mais notável. Também outro ponto em relação uma curiosidade só na língua portuguesa que tem a palavra saudade, que eles falam não que as outras línguas, né, os outros povos falam as outras línguas não sinta saudade, que nós da língua que fala português tem uma palavra certinha assim específica para esse sentimento que nós falamos que é saudade, que também é uma coisa mais profunda, que está sentindo falta de alguma coisa ou querendo dizer que de uma coisa que você queria muito e não tem mais, enfim, tá sentindo falta mesmo. Em outras línguas não existe assim, tem outra maneira de falar assim, mas não a palavra específica para saudade. No Brasil também nós fala assim, em relação à gramática ainda, a síntese, nós fala, por exemplo, nós colocamos o pronome oblíquo no começo da frase. Então, por exemplo, sei lá, a frase me dá um presente, então o pronome lá no começo. O pronome me, oblíquo me, né? Em Portugal já não dá-me um presente. Então, são várias diferenças, né, entre as duas variantes. Então, mas assim, só para falar resumindo alguns pontos mais notável, mais importante, há várias coisas que eu poderia falar também. Expressão, enfim, expressão diferente. Mas, enfim, a língua portuguesa é bem complicada a gramática em algumas coisas. Assim, os povos falam também que é uma das línguas, o português do Brasil é uma das línguas mais bonitas do mundo, por ter essa entonação assim, mais aberta, bem pronunciada as palavras em relação ao português de Portugal, que já, como eu falei antes, já é mais fechado. Enfim, é muita coisa mesmo para explicar assim num vídeo simples, mas eu vou fazendo os vídeos aí. Quem quiser acompanhar no canal, às vezes eu faço vídeo falando das outras línguas também, da língua portuguesa. Então, espero que vocês tenham gostado dessa série. Agradeço aí para quem acompanhou os vídeos, tá curtindo, se inscreveu no canal. Enfim, até o próximo vídeo e até mais.